Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estou aqui para estudarmos um texto de Charles Negreiros, e é o último, deste ano, que se chama Todos Têm um Passado. Bom, este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Bom, quando a gente lê a porção bíblica, a gente estuda o devocional, não tem como não sermos inspirados, exortados e edificados. Isso é promover nosso crescimento cristão e nos engaja cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, eu não sou teóloga, eu não sou missionária, eu não sou pastora, eu sou só uma irmã como vocês, que ama a palavra de Deus. Então, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que, apesar disso, eu leio o texto e conto para os irmãos aquilo que eu entendi. Por isso que é importante que você também leia a Bíblia, que você escute atentamente, para que o Senhor possa falar no seu coração aquilo que é importante você saber, tá bom? Quero pedir para os irmãos compartilharem este vídeo, quero pedir que curtam, quero pedir que comentem. Por quê? Porque aí o Google vai fazendo uma interpretação de que este vídeo é importante e ele faz chegar em outras pessoas, tá bom? Então, como vocês sabem, antes de iniciarmos, a gente ora. Então, antes de orar, eu tô pedindo aí para vocês lembrarem de fazer essa gentileza de compartilhar esse vídeo, tá bom? Então, vamos orar? Ó Pai, em teu nome pedimos misericórdia, porque todos nós que estamos aqui, temos um passado, e muitas vezes um passado negro. Que tu possas, Senhor, ter misericórdia de nós, a cada dia nos perdoar, e que nós possamos nos arrepender e sempre chegarmos a ti e confessar. É o que pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso texto bíblico está em Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 11 até o 20. E diz assim, quando o irmão Paulo é convocado por Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho para mim ensinado não é o de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouvistes como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando então foi do seu agrado. Foi do seu agrado revelar o Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas, sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobretudo, quando vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa da minha parte. Amém? Bem, então, o nosso texto chama-se Todos Têm um Passado. E o versículo escolhido aqui pelo irmão Charles Negreiros é o 13, que diz: porque vocês ouviram qual foi no passado o modo de agir no judaísmo, o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Bom, irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha, como todos nós temos, um passado bem
cheio de coisas ruins, cheias de coisas feias, né? Que não eram legais. Porque você sabe o que ele fez? Ai, olha, eu vou te falar. Ele fez muita maldade. Mas fez a maldade por ignorância. E a gente tem que se lembrar, então, daquilo que acabamos de ler, né? Que ele perseguiu os cristãos. Inclusive, o irmão Estevão foi apedrejado, ele estava ali, né? Perto, e ó, assim, então, o tempo todo ele perseguiu os cristãos. E ele confessou, né? A gente acabou de ler que ele era violento, ele era orgulhoso, ele era perseguidor da igreja, ele tinha o desejo de destruí-la. Ele era muito cruel e muito agressivo. Era um era um judeu que era devoto às leis da Torá, né? A lei de Moisés. E ele, assim, era top lá no judaísmo, né? Ele superava todos os outros na sua idade e na tradição. Por quê? Porque ele tinha zelo por aquilo que ele acreditava. Então, ele saía perseguindo os cristãos. Por quê? Porque ele achava que estava contra aquilo que ele acreditava. E essa questão de ser top, de pedir cartas para perseguir os judeus, de ser enviado para todo canto com esse objetivo, foi fazendo que cada vez mais o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, se tornasse uma pessoa arrogante, né? Bom, e o irmão Paulo, ele evidenciou que o seu comportamento estava errado quando ele conhecia Jesus, né? E os irmãos conheciam o passado do irmão Paulo, né? E ele não escondia, não. No versículo 13, que a gente acabou de ler, inclusive, ele fala, vocês, né? Mesmo que vocês que não me conheceram, vocês ouviram, né? Qual foi o meu procedimento. E ele não esconde, não, ele não passa pano, ele não atenua. Ele fala mesmo, eu era terrível. E é como se ele falasse, sou eu mesmo, eu era esse cara, eu era desse jeito, eu era uma pessoa má, que perseguia os judeus e que não tinha misericórdia. Então, isso eram coisas muito pesadas e muito intensas, né? Pessoas perderam a vida por causa do irmão Paulo, por causa do apóstolo Paulo. E por que ele mudou, né? Tá lá no capítulo 15, no versículo 15. Diz assim, ó. Eu era violento, perseguidor, arrogante, orgulhoso e prepotente. Mas Deus mudou tudo isso. E isso me faz lembrar uma palavra, uma frase que nós aprendemos recentemente, do Tozer, que diz assim, ó. Tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas. E foi o que Jesus fez por Paulo, né? O irmão Paulo, então, teve as coisas consertadas, porque no final ele aprendeu e a gente também aprende com os erros dele. As lembranças do passado acabam por deixar cicatrizes, né? Porque a gente peca, a gente erra e, logicamente, a gente tem as consequências. Mas essas cicatrizes, elas não vão mais doer. Elas não vão mais nos entristecer, porque foram coisas que já passaram e que Deus nos perdoou. Então, a gente só tem que agradecer. Obrigado, Senhor, porque houve um tempo na vida em que eu queria resolver as coisas, ó, na força do meu braço, com violência e com orgulho. Eu me envergonho de muitas coisas que eu fiz na vida. Muitas, me envergonho mesmo. E confesso a Deus todos os dias coisas que eu faço errado, para que Ele me perdoe, para que Ele me transforme, para que Ele venha consertar a minha vida. Então, nós temos que ter em mente esse exemplo do irmão Paulo, do apóstolo Paulo. A gente não tem que resolver as coisas na força do nosso braço, não. A gente tem que ser um cristão verdadeiro e acreditar que Deus, na vida da gente, nos transforma e faz toda a diferença. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. De perseguidor a pregador. Essa pode ser a sua história também. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando meu abraço diário de urso, ó.
Lembrando que nós que sabemos que temos um passado horrível, mas que o Senhor nos resgatou, nos perdoou e está nos transformando a cada dia. Para nós o abraço dá super mega certo. Quero que você se lembre também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim, ó: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu me despeço com a frase do ano, a frase que nós repetimos 354 vezes. Todos os dias nós repetimos essa frase. E qual é? Independente da dificuldade que você está enfrentando, meu irmão, minha irmã, olha só, não fica com medo não. Não tema, sabe por quê? Deus já está lá.